Você acredita que a vida é injusta, tá te punindo e que não tem como você melhorar a sua situação? Ou você acredita que tudo que nos acontece, por pior que seja, pode nos ensinar coisas valiosas que nos ajudam a crescer e a seguir em frente com mais poder pessoal, autoconhecimento e liberdade? É sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Hoje a gente vai dar seguimento aos segredos da doutora Gladys McGarey. Para quem não sabe, esse livro aqui, Uma Vida Bem Vivida, foi escrito por uma médica que é considerada a mãe da medicina integrativa, uma médica hoje centenária e ainda em atividade. Nós temos 6 segredos aqui para uma vida de saúde e felicidade. Nós já tivemos aqui no canal 4 aulas em que a gente falou dos 4 primeiros segredos. Hoje nós vamos falar nessa aula sobre o 5º segredo e em breve vamos ter uma aula falando sobre o 6º e último segredo da doutora Gladys. Eu vou deixar os vídeos das aulas desses 4 segredos anteriores na tela final dessa aula aqui para você ver, caso você não tenha visto. Não precisa ver na ordem, pode ver depois dessa daqui. Bom, o 5º segredo é: tudo é uma lição. E hoje, com a cultura online que a gente tem, de cara, ao ouvir isso, muita gente vai pensar: ih, lá vem a positividade tóxica. Mas acalme-se, pequeno gafanhoto, que aqui a gente fala sobre burnout. E não tem como ter positividade tóxica sobre burnout se você teve burnout. Eu acho que o burnout me salvou. Eu acho que ele foi fundamental para que hoje eu tenha entendimento de quem eu sou e do meu lugar no mundo. Mas eu nunca, jamais vou falar que foi bom ter tido burnout. Porque não foi. Não é. Nunca vai ser. É um desespero, é um horror, é um troço realmente que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Então segura o dedinho do cancelamento aí, porque o que a gente vai falar aqui hoje tem tudo a ver com você saindo de um burnout e recuperando sua vida ativa e produtiva. E nada a ver você achando bom por estar passando por esse inferno descalço, ok? Tudo é uma lição. O que quer dizer isso? Que a gente pode tirar muito mais proveito da vida quando a gente olha para tudo o que acontece nela com curiosidade, com desejo de aprender, de crescer e não com vitimismo e amargura. É só isso. E é tudo isso. Já de cara, a doutora Gladys fala o seguinte, abre aspas: não tenho a ilusão de que o 5º segredo seja fácil. Não acho que procurar lições na vida, em especial quando nos sentimos injustiçados, sem sorte ou totalmente irados, seja algo simples de fazer. É um compromisso. Exige disciplina. É óbvio que vamos vacilar, cair e errar ao longo do caminho. Fecha aspas. Ou seja, vai doer. A vida dói. A vida muitas vezes é injusta. Nós somos humanos, nós nos comparamos, nós queremos coisas, nós queremos ser amados, não suportamos ser rejeitados. O burnoutado se compara mais do que a média, se preocupa com a opinião das pessoas mais do que a média, se vitimiza, se ressente, se sente impotente, acredita que não é bom o suficiente. Nós estamos vindo de uma vida inteira habituados com esse nosso olhar para o interno e para o externo, ou seja, uma vida inteira em que a gente já automatizou no nosso cérebro essa maneira de olhar para fora, com medo do que vão pensar, fazendo as nossas escolhas com o objetivo de não sermos julgados, nos justificando sempre, nos explicando, tentando agradar, e viciados em olhar para dentro, ou seja, para nós mesmos, nos culpando, nos criticando, nos cobrando, em um nível que a gente produz cronicamente um estresse imenso que nos adoeceu a ponto da gente ter um colapso, ou quase. Tudo que é automatizado pelo cérebro, a gente faz sem nos dar conta, no piloto automático. Exemplo, a gente vai tomar banho. Depois de tantos dias da nossa vida tomando banho, isso já está automatizado. Você não chega embaixo do chuveiro e presta atenção. Como é que eu vou fazer para tomar banho? Eu vou começar por aqui, eu vou fazer um movimento assim. Você só faz, sem perceber, sem racionalizar, no automático. Mesma coisa, por exemplo, dirigir, andar pelo caminho que você faz todo dia. E é assim também com os nossos comportamentos com os quais a gente tenta corresponder às expectativas das pessoas.
a comparação, em que a gente se vê sempre em desvantagem, as injustiças que nos fazem acreditar que a gente não merece as coisas boas da vida, a sensação de incapacidade que faz com que a gente esteja convicto sempre de que por mais que a gente se esforce, nossa situação nunca vai mudar. E hoje em dia tem uma coisa que piora demais esse nosso comportamento, que é o algoritmo. O algoritmo das redes sociais, porque hoje o nosso cérebro já está sequestrado emocionalmente por elas. Esse hábito que fez com que a gente tenha automatizado tanta coisa, também fez com que a gente tenha automatizado estar nas redes rodando o feed, rodando o feed. A gente faz sem perceber, a gente se compara sem perceber. E o algoritmo nos apresenta outros conteúdos que reforçam aqueles posts e vídeos em que a gente coloca mais a nossa atenção. Ou seja, aquelas ideias vão se fortalecendo cada vez mais. E o que quer que pudesse nos levar a questioná-las é banido do nosso feed, a gente nem vê. E cada vez mais a gente se compara, se diminui, se sente culpado, se sente não sendo bom o suficiente, não se esforçando o suficiente. Ou seja, cada vez mais o algoritmo está nos fazendo reforçar as nossas próprias crenças negativas a nosso respeito. A respeito do mundo e da nossa relação com o mundo, com o trabalho, com as pessoas, nos relacionamentos, com limites, cobranças, etc. Se eu me acho incapaz, eu vou ser exposta a conteúdos que fazem com que eu me sinta mais e mais incapaz. Porque eu não posso evitar de, quando eu chego num conteúdo que reforça essa ideia, criar identificação e assistir por mais tempo, sinalizando aqui para o algoritmo que eu quero ver mais daquilo, que eu quero ver mais coisas que me joguem para baixo, que eu quero me sentir cada vez pior a meu respeito. Na aula 30, se eu não me engano, eu vou deixar aqui nos cards, a gente viu como o nosso cérebro funciona, assim como as redes sociais. Tem um sistema no cérebro que funciona exatamente como o algoritmo de rede social. Um exemplo que eu sempre dou disso. Tem um carro da marca tal. Você nunca viu, não sabe nem que existe esse carro da marca tal. Você anda para lá e para cá, nunca viu esse carro. Não faz parte da sua vida e nem do seu repertório. Aí um dia você assiste um comercial na TV, vê um anúncio no YouTube mostrando o carro da marca tal. E você fica fascinado pelo carro e você traz uma emoção para aquele momento. Porque você vê o carro e pensa, gente, que coisa mais linda, já pensou? Eu com esse carro azul escuro, nossa, que lindo. E a partir desse momento, você vai começar a ver o carro da marca tal em tudo quanto for lugar. Parece que tá brotando do chão o carro. Parece que todos os carros da marca tal estavam trancados na garagem. E agora que você viu e achou lindo, todos os proprietários receberam uma mensagem falando, gente, pode sair com o carro na rua agora. E aí todo mundo resolveu passear com o carro na rua onde você está. É porque o seu cérebro não sabia que aquele carro da marca tal era importante para você. Ele não sabia que aquilo era relevante. Mas no momento em que você trouxe uma emoção, o cérebro anotou lá no caderninho. Ok, este carro da marca tal é relevante. Ok, anotado. E a partir dali, o carro passa pelo filtro do cérebro. A gente recebe 1 bilhão de informações por segundo. Se todas elas passarem pelo seu cérebro e forem apresentadas para você, você vai ficar louco. Então o cérebro filtra e te mostra o que é relevante para você. O carro não era, você nem reparava nele. Agora que você mostrou para o cérebro que o carro é relevante, sim, ele te mostra que o carro da marca tal azul passou por você toda vez que um carro da marca tal azul passar por você. E é a mesma coisa com a forma da gente pensar. Se você traz emoção para cada vez que você sentir medo de ser demitido, pode contar que o cérebro vai anotar lá no caderninho que é relevante para você se sentir com medo. E ele vai passar a te mostrar outras informações e outras situações que façam com que você se sinta com medo, especialmente, de ser demitido. Se você se compara, por exemplo, e traz a emoção da culpa por não ser diferente, por exemplo, caderninho, e você começa a ter acesso a todas
todas as informações, a todas as situações, a todas as coisas e pessoas com as quais, ao se comparar, você se sinta culpado, porque o cérebro entendeu que você quer que ele traga mais formas de você se sentir daquela forma. Ele não tem um julgamento se aquilo faz bem para você ou não. Se você se sente bem, ele vai te trazer outras situações que façam com que você sinta aquilo. Se você se sente mal, ele vai trazer outras situações que façam com que você sinta aquilo. Ele não está julgando, ele está anotando. E não existe uma única pessoa no mundo que esteja em estresse crônico, que tenha chegado a um burnout, que tenha ali anotado no caderninho de filtro do cérebro coisas que gerem bem-estar. No caderninho do seu cérebro agora está anotado tudo que faz você se sentir com medo, frustrado, infeliz, derrotado, ansioso, deprimido, desesperado, impotente, desamparado, inseguro. E você programou o seu cérebro para focar nessas coisas, são as emoções que você trouxe. E ele anotou que é relevante e te traz outras situações, outras coisas, pessoas que façam com que você sinta mais dessas coisas que você sinalizou ser relevante para você. E é por isso que com as redes sociais, esse filtro do cérebro vai ficando cada vez mais craque em nos deixar arrasados, estressados, ansiosos e deprimidos. Porém, como o vitimismo faz parte desse pacote do burnout, a gente está sempre muito convencido de que não tem o que possa ser feito, que a gente que tem alguma coisa errada na gente, que a gente é fraco, que a gente não faz as coisas direito, que a gente não tem sorte, que as pessoas nos prejudicam, que o capitalismo não nos dá nenhuma chance, e o algoritmo reforçando tudo isso já há bastante tempo. Daí a gente entra num ciclo de angústia do ovo e da galinha. Quem veio primeiro? Você se sente derrotado e sem saída porque a sua vida é injusta? Ou a sua vida parece injusta porque você se sente derrotado e sem saída? Você está estressado porque o mundo é cruel? Ou o mundo parece cruel porque você está olhando para ele com olhos de estresse, de quem não vê saída, de quem não se sente capaz? E se você se questiona assim, desse jeito, você está muito à frente da maioria, porque a maioria nem se questiona. Simplesmente está absolutamente convencido de que está doente porque o mundo é cruel e, sendo assim, não tem saída, não tem como resolver. Só que a sensação de impotência, de não ter saída, é exatamente a coisa que mais adoece a gente, a coisa que mais estressa a gente. Então, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? E geralmente a gente nem mexe nisso, a gente deixa essas coisas no piloto automático, sem perceber, sem se dar conta, sem questionar, sem tentar resolver. A gente aceita a derrota desde sempre, porque à nossa volta, no nosso feed, nós estamos o tempo inteiro em contato com outras pessoas que acreditam que não tem como ser felizes porque o capitalismo existe, que não tem como ter saúde porque não tem dinheiro, que não tem saída porque a sorte é para os ricos. E a coisa vai aumentando, até que a gente chega num colapso sem acreditar que dê para sair dele. Isso, gente, é hábito, é vício, é o cérebro cada vez mais craque em te trazer mais e mais informações que te deem medo, que te façam sentir medo, culpa, angústia, desamparo. Então, o que a doutora Gladys propõe é o mesmo princípio do hábito da gratidão. Você pode achar besteira, mas já é cientificamente comprovado que o hábito da gratidão impacta positivamente no filtro do cérebro, nesse filtro do cérebro, de modo a fazer que o seu cérebro comece a te trazer outras coisas que façam com que você se sinta grato. E quanto mais grato à vida você se sente, mais você reverte o quadro de estresse e de ansiedade. Porque o que alimenta o estresse e a ansiedade é a insegurança. E quando você habitualmente agradece, você muda as anotações do caderninho que o cérebro faz. Você muda o seu olhar a respeito da vida. Você passa a confiar na vida. E você vai saindo do burnout. No aulão do estilo de vida tem uma aula só sobre isso, aliás, num módulo que se chama Gratidão, Culpa e Perdão. Eu vou deixar o link para vocês conhecerem os aulões no descritivo, no comentário fixado e aqui na tela, porque no aulão tem o burnout e agora a gente vai entender o que é burnout, como ele acontece, o que está rolando com você,
quais são as 3 frentes de tratamento, passo a passo o que você tem que fazer para sair do burnout, adaptando cada frente de tratamento ao seu bolso. E daí, no aulão do estilo de vida, a gente vai aprofundar uma dessas 3 frentes de tratamento, que é o estilo de vida. Porque essa frente de tratamento é você com você mesmo, sem ajuda. Então, essa aula é a ajuda que você precisa. Em cada módulo, a gente tem um dos pilares do seu novo estilo de vida, com várias aulas em cada módulo, que te contam como você vai fazer cada uma dessas coisas, ainda mais com o seu corpo e a sua mente te sabotando como tá agora, né? Que você senta para meditar, fica mais ansioso do que antes de sentar, porque não consegue desacelerar o cabeção, acaba desistindo, fica culpado. Então, gente, o 5º segredo é sobre a gente parar de olhar para a vida, para as pessoas, para as situações e para as nossas emoções, de modo a reforçar em nós a ideia de que a gente nada pode contra o mundo e contra a vida. E começar a reprogramar esse filtro do nosso cérebro para que o seu corpo possa ter a chance de sair do estresse crônico e, consequentemente, do burnout. E no começo parece difícil, parece até impossível, porque esse hábito está muito sedimentado em nós. Mas quando a gente passa a automatizar esse novo olhar, a vida começa a ficar prazerosa, a ansiedade começa a baixar, o estresse começa a baixar, a angústia começa a ir embora. É óbvio que isso não nos blinda de coisas ruins, tá? Tem uma ilusão sobre autoconhecimento, que na hora que eu me curar e que eu tiver autoconhecimento, nunca mais eu vou sentir raiva, tristeza. Isso não existe. Enquanto houver vida, a louça na pia e emoções ruins pulando aqui e ali, né? Você vai ficar mentalmente saudável, não vai ficar bobo. Então vão ter situações ruins, e as situações ruins vão continuar sendo desafiadoras, e elas vão continuar doendo na gente. Mas quando a gente começa a tentar aprender alguma coisa com essas situações ruins, a gente começa a ficar craque em processar essas coisas ruins com muito mais facilidade e rapidez. Ou seja, você vai continuar caindo, porque a gente não tem controle da vida e merdas acontecem. Mas a gente vai aprendendo a levantar cada vez mais rápido, se machucando menos e ainda saindo com alguma coisa positiva daquela experiência. Ao invés de, como é agora, quando a gente cai, fica muito tempo estirado no chão, sem força para levantar, com medo de sair dali, perdido em autopiedade, nos vitimizando, entregando o nosso poder para os outros, lamentando que as pessoas não ajudam. Eu esperava a ajuda dessa pessoa e ela nem fez nada, que sempre nos assombra. Então, a doutora Gladys ensina: tudo na vida é uma lição, ponto. E quando, diante de uma situação, a gente voluntariamente procura a lição que tem por trás daquilo, a gente imediatamente tira o foco do sofrimento e coloca o foco na vida. Lembra que um dos segredos é: a vida tem que estar sempre em movimento, a vida é movimento? Quando a gente foca no sofrimento, a gente empaca, paralisa, tira o foco do movimento da vida, faz com que a vida perca o movimento. Quando a gente voluntariamente procura a lição por trás de cada situação, a gente tira o foco do sofrimento que nos paralisa e volta a colocar o foco na vida que segue em movimento. Ou seja, a gente reprograma o filtro do cérebro para que ele vire a chavinha. Ao invés de barrar as coisas boas e nos mostrar só as coisas ruins, ele vai começar a fazer o contrário. E aí uma coisa puxa a outra para o bem e para o mal. Se o algoritmo do cérebro e das redes ia reforçando as suas crenças ruins, fazendo com que cada vez mais você se sentisse impotente, angustiado, ansioso, agora cada vez mais, com o que o algoritmo do cérebro e das redes te apresenta, você vai percebendo saídas, oportunidades, aprendizados, mais motivos para ser grato e para confiar na vida. E, portanto, a ansiedade e o estresse, sem isso você não sai do estresse, essa que é a verdade. E essa que é a importância do 5º segredo e dessa aula para você. Abre aspas. O verdadeiro otimismo não é tóxico, porque focar no positivo não significa negar o negativo. Fecha aspas.
Entende? Não é ficar bobo, começar a se transformar na blogueira louca. Ai, uma pandemia rolando, gente morrendo, você... Ai, mas é bom porque a gente tá em casa, né? Dormindo mais. Não, socorro, pelo amor de Deus. Mas é você diante da pandemia rolando, com gente morrendo, sabendo que é um horror. Sabendo que é preciso se cuidar. Sabendo que as pessoas estão apavoradas. Sabendo que estamos perdendo pessoas importantes, trabalhando mais, dormindo mal, tendo pânico, perdendo a capacidade de interagir socialmente. Mas consegui pensar que apesar deste horror, talvez eu possa aprender com isso tudo sobre mim e sobre o mundo. Sem esquecer a parte ruim, que é a realidade da qual eu faço parte. O que tem para eu aprender com isso? Ao invés de só ficar desesperado. Porque se você só fica desesperado, você fica muito mais desesperado. E quando você está desesperado, você não consegue pensar. O que te deixa mais desesperado ainda porque você passa a não ver a saída. E você sabe disso, porque é assim que a gente fica quando está odiando o nosso emprego, mas não consegue acreditar que possa haver uma saída. Se você, ao invés de se afundar no desespero, consegue olhar para a situação e buscar o que tem para você aprender ali, você vira a chavinha do cérebro e consegue se organizar e seguir em frente, apesar daquilo. Seja qual for o plano que você venha a criar. Mas você tem um plano, existe uma saída. Você sabe o que fazer para sair dali, dessa situação, para não se deixar levar pelo caos, pelo efeito manada. Entende? Tem uma aula também que se chama Como se transformar num zumbi. Eu acho que encaixa bem aqui, que fala sobre esse efeito manada e como a gente vai na dos outros, sem nem questionar no piloto automático. Eu vou deixar aqui nos cards também. Vou te dar um exemplo. O burnout. Eu poderia, quando me vi colapsada, ter só ficado desesperada. E qualquer um me daria razão. Eu não tinha força para ficar em pé, literalmente, com uma sensação de desmaio iminente o tempo inteiro. Um chiado nos 2 ouvidos muito alto. Dores, fraqueza, ansiosíssima, desesperada, sem conseguir dormir. E ninguém acreditava em mim, nem os médicos. Eu vinha de uma vida inteira de invalidação que me fez acreditar que eu não tinha nada para fazer nesse mundo. Que eu não impactava o mundo de nenhuma forma, talvez eu estivesse até atrapalhando. Que eu era azarada, que nunca nada de bom ia acontecer comigo. Essas eram as minhas crenças. A minha reação diante das merdas da vida, por 40 anos, foi me ressentir, me encolher, me calar e chorar, fortalecendo cada vez mais a minha crença de que, tá vendo? Comigo é sempre assim. Hoje, seguindo o meu caminho padrão, eu estaria dopada de remédio, fazendo coro com o povo que comenta no meu conteúdo falando burnout destruiu minha vida, nunca mais fui o mesmo. Gente carregada de mágoa, ressentida, com raiva, revoltada, amarga. Mas, e eu não sei explicar porquê, quando eu colapsei, a minha reação foi outra. Não foi voluntário, não foi consciente, só me dei conta disso muito mais pra frente, mas eu me apoderei ali da minha verdade e eu falava, tá errado, não é isso, para cada um dos médicos em que eu estive. Claro que não foi mágica, foi um processo, mas eu fui aprendendo a falar não, a lidar de outra forma com quem não acreditava em mim, fui passando a entender, a pesquisar, fui aprendendo o que estava rolando, qual era o caminho, o que eu tinha que aprender com aquilo tudo, porque eu não acredito num Deus vingativo, gente, então tinha que ter um porquê, tinha que ter um motivo, uma explicação. Até que eu entendi que eu estava jogando a minha vida fora, minha saúde fora. Hoje eu tenho consciência de que eu poderia ter morrido com um AVC, mais ou menos aos 50 anos, se eu não tivesse burnoutado. Provavelmente, aliás, como aconteceu com várias pessoas que trabalharam comigo pelas agências da vida. Teve muita gente que morreu tendo um AVC, mais ou menos na idade que eu estava, um pouquinho mais velho. Teve gente que virou alfacinha porque teve um AVC. Muita gente infartou. Meu corpo não iria aguentar também. Eu tinha que aprender a minha força, que eu não era um trapo de chão impotente como eu achava que era, que eu não era toda errada como eu achava que era, que eu tinha um propósito, que eu tinha um potencial. Eu precisava aprender quem eu era.
E eu aprendi como as pessoas vivem no piloto automático, como a nossa cultura nos leva a isso, como a gente não percebe. E eu fui aprendendo como as pessoas vivem no piloto automático, como a nossa cultura nos leva a isso, como a gente não percebe. Até ligar a câmera e falar sobre isso na internet. E aí eu fui aprendendo com quem me xinga e com quem me agride, porque eu tinha que aprender a me validar sozinha. Por isso que eu falo que eu tenho que agradecer o burnout, porque ele salvou a minha vida, literal e metaforicamente. Mas isso não faz com que eu tenha achado bom ter tido um burnout. Não faz com que eu tenha achado bom ainda ter fadiga. Mas hoje eu entendo que eu ainda tenho fadiga, porque, cara, não tem como, não tem fisicamente como um corpo se recuperar de tudo o que o meu teve que passar em tão pouco tempo, no meio de um climatério ainda por cima. Eu sei que ainda tenho o que eu preciso aprender. E eu também sei que é uma puta de uma merda do caralho. E eu daria muita coisa pra me recuperar 100% em 24 horas. Pra emagrecer também. Mas tenho o que eu preciso aprender com o meu corpo. Tem o que eu tenha precisado aprender com tanta invalidação. Eu poderia ter ficado com raiva da minha mãe e me afastado dela. Ou eu poderia entender que eu e ela precisávamos aprender com a morte do meu pai. Não assumir a responsabilidade dela, só a minha, ressignificar tudo e ser o mais próximo possível dela. Que foi o que aconteceu, impondo os meus limites. Isso chama amadurecimento. E a gente só consegue amadurecer quando a gente está disposto a aprender com a vida. Uma coisa depende da outra. E enquanto a gente se esconde na nossa infantilidade, que é uma covardia no final das contas, quando a gente não está disposto a aprender e só ficar reclamando e culpando todo mundo, a gente empaca e não sai do lugar. Cada vez mais angustiado, cada vez mais colapsado. Então a proposta aqui não é que você finja que está tudo bem quando está tudo mal, mas sim que você procure, no meio do ruim, o que tem de bom. Abre aspas, sentimos a dor enquanto continuamos a procurar a lição e a ser gratos pelo ensinamento. Fecha aspas. Como fazer isso? Doutora Gladys diz, parando de brigar com a vida, parando de lutar para manter a vida fora da jogada, parar o movimento, né? Focando em tudo que faz você se sentir mal lá, reclamando, culpando todo mundo. Abra os braços para receber a vida. Eu vejo isso demais com os burnoutados. Eles se fecham porque a vida frustrou tanto. E eles decidem se isolar, se esconder, fugir, ficar naquele lugar de dor, naquele lugar de vítima. Ao invés de, passada a dor maior, se dispor a entender o que tem de aprendizado naquela dor e crescer. Porque o burnout é uma correção de rota. Mas quando a gente não está disposto a aprender com ele, quando a gente está disposto só a sentir pena de si mesmo e ficar reclamando e culpando todo mundo, o burnout vira um fardo incrivelmente pesado que impede você de sair do lugar. E você fica empacado naquele ponto para sempre, cada vez mais angustiado e amargo, cada vez mais acreditando que você não tem chance de se levantar. E quanto mais tempo a gente fica trancado num quarto escuro, mais difícil é da gente abrir a porta e sair, tá? É muito fácil acreditar que o mundo inteiro tá contra a gente quando a gente tá passando por uma fase ruim e difícil, uma fase desafiadora, uma fase assustadora. Muito fácil. A pergunta que a doutora Gladys nos faz é: no que nos ajuda a sair de uma situação ruim? Acreditar que nós estamos cercados de inimigos e impotentes diante da vida, sem saída e sem oportunidades. Deixa eu ler um trecho aqui do livro para você. Percebi que se quisesse aproveitar a vida e me conectar com as pessoas ao redor, teria que parar de lutar com as crianças que implicavam comigo e interagir com elas de modo mais positivo. Teria que ser mais como a minha mãe. Teria que me equipar com humor, sabedoria, autoestima e todas as outras armas que pudesse encontrar para enfrentar a animosidade das pessoas que me desafiavam sem brigar. Esse momento foi fundamental para mim. Desde então, criei conexões fortes e a maioria das pessoas não acredita quando eu conto que houve um tempo em que eu tinha dificuldade para fazer amigos. Em retrospecto, mais de 90 anos depois, percebo que foi uma mudança de perspectiva que me afetou profundamente. Aprendi a parar de brigar não apenas com as outras crianças, mas com a vida.
Deitada na cama, comecei a redirecionar minha energia para me envolver com a vida em vez de brigar com ela, principalmente quando as coisas ficavam difíceis. Daquele momento em diante, comecei a deixar a vida me ensinar, mesmo quando eu discordava e até quando doía. Comecei a direcionar a minha energia para encontrar o que cada desafio tinha a me ensinar, em vez de drenar a mim mesma ao me esforçar para mudar a situação. Assim, tornei-me forte, além de suave e flexível, como seda, como a minha mãe. Apesar da gente ter de se proteger, é claro, um pouco de risco e de perigo faz bem, porque a gente, através deles, cresce e aprende a se virar, sem se enxergar como uma vítima impotente. Quando a gente fica tentando evitar tudo, se proteger de tudo, a gente empaca. Se você está odiando o seu emprego, mas decide ficar nele com medo de ficar sem nada ou cair num pior, o que você aprende com essa situação? A ter medo. Caderninho, cada vez mais situações que te tragam formas diferentes de sentir muito medo, cada vez mais medo. Você aprende com essa situação que você não tem capacidade, que só resta a você se conformar e se acovardar. Entende? Se odeia seu emprego, ele te faz mal, você também não vai jogar tudo pra cima e sair na louca, né? Que isso também pode fazer com que você não aprenda nada. Que a partir dali você vai criar uma situação de risco que vai fazer com que você traumatize e nunca mais você vai ter coragem de sair de um outro lugar. Não, você vai se organizar para sair. E enquanto isso, você vai focar sua atenção em tudo que você pode aprender ali e em tudo que tem de bom. Ai, não tem nada de bom, eu odeio. Você ganha seu salário, não ganha? Isso é bom, isso é uma coisa boa. Tem alguém legal lá? Você tem uma função legal, tem alguma coisa legal na função que você faz? O caminho que você faz para ir para o trabalho, o bairro onde fica a empresa, o que tem de legal nessa experiência de estar trabalhando naquele lugar? Enquanto você se organiza para sair, procura novas coisas, agradeça tudo o que tem de bom na situação atual. Porque tudo, por pior que seja, tem uma parte boa. E veja o que você pode aprender com essa situação, com o que deu errado, com o que você não gosta e também com a parte boa. Tudo de pior tem uma parte boa, mas é difícil pra gente ver o que tem de bom numa coisa ruim quando o filtro do nosso cérebro tá viciado e craque em focar em tudo que há de pior. Por isso que a gente precisa fazer o hábito da gratidão diariamente, para que você vá reprogramando o seu cérebro e, como consequência, o seu olhar sobre as coisas e conseguir enxergar o que tem de bom até no ruim. Se eu não tivesse reprogramado o meu cérebro, eu teria desistido de procurar um caminho de cura, gente. Eu estaria dopada de remédio. Eu teria desistido de aprender a maneira mais saudável para o meu corpo se alimentar. Eu estaria com o estômago grampeado tomando remédio para regular a insulina. Eu teria desistido faz tempo de criar conteúdo e estaria perdida na vida, tentando emplacar uma carreira de escritora, provavelmente, que a vida já deixou claro em vários momentos que, por mais que eu queira, não vai rolar. Eu estaria doente, infeliz, me sentindo a mais azarada do mundo e seria uma véia que vive do passado, amarga, contando os causos de agência de publicidade pro porteiro com 84 anos. Mas eu tô aqui vivendo o meu propósito, te ajudando a sair de um burnout, curada e sem remédio. Tomo suplemento, faço reposição hormonal, mas sem remédio pesado. E tem quem fale agora, mas sem poder comer as coisas gostosas. Só que o meu paladar mudou e o que não parece gostoso para quem come ultraprocessado todo dia, para mim é gostoso. Não era gostoso antigamente, hoje é gostoso, meu paladar mudou, meu corpo mudou, tudo muda. A gente muda também de perspectiva, de valores, de objetivos, de ambientes. E tudo isso porque a gente está aprendendo o que a gente tem que aprender. Ao invés de ficar sentindo pena de si mesmo e se amargurando, se comparando, se dopando, se anestesiando para tentar diminuir a dor. Abre aspas. Quando escolhemos procurar uma lição em tudo, aprendemos a confiar no processo, mesmo quando as circunstâncias parecem extremas. É um esforço que vale a pena. Fecha aspas. Deixa eu ler um trecho que eu separei aqui sobre a ciência por trás disso, porque a explicação que eu dei lá do filtro do cérebro não é desse livro aqui. Há uma ciência para como isso funciona. Estudos constataram uma correlação entre padrões de pensamento e a administração de dores crônicas.
É por isso que a terapia cognitivo-comportamental é recomendada com tanta frequência a pessoas com distúrbios permanentes como artrite reumatoide e enxaqueca, ambas formas de dor crônica graves e episódicas e muitas vezes debilitantes. Essas condições incluem sintomas repetitivos que com frequência seguem o mesmo padrão, mas mudar o modo como encaramos a dor pode interrompê-la aos poucos, o que tem um efeito importante. Ela, inclusive, conta o caso de uma paciente dela que eu achei sensacional. É uma moça que chegou lá no consultório da doutora Gladys com uma dor crônica no ombro. Essa dor já estava impedindo ela de conseguir trabalhar. Ela trabalhava o dia todo no computador e estava insuportável o negócio já. Aí a doutora Gladys começou a conversar com essa moça. Se fosse uma médica convencional aqui entre nós, em 5 minutos de consulta já tinha atacado anti-inflamatório na menina, né? Bom... E ela ia levar essa dor para sempre e nunca resolveu. Mas, enfim. E aí a doutora Gladys vai pelo caminho. O que tem para ela aprender ali? O que tem ali que tem que ser olhado, mas que não está sendo olhado, que está sendo escondido, que está sendo ignorado? E aí conversa vai, conversa vem, a moça conta que o sonho dela, quando criança, sempre foi dançar. Só que os pais dela não deixaram. Porque eles achavam que a escola de dança que tinha lá no bairro onde eles moravam, que era onde ela queria estudar, cultuava para as mulheres assim, uma imagem corporal que os pais achavam que poderia fazer com que a filha acreditasse que ser bonita era o maior valor da vida de uma mulher e mais nada, entendeu? Muito ligado para a estética, enfim. Como qualquer um de nós que sempre quis agradar, que sempre quis ter a aprovação dos pais, ela desistiu de dançar e foi jogar softball. E assim foi a adolescência dela toda, até que ela foi para a faculdade, vida que segue. Conversando ali com a doutora Gladys, ela entendeu a intenção dos pais, entendeu que foram as melhores intenções, tinham ali um objetivo positivo, só que, quando criança, diante da recusa dos pais em deixá-la ir dançar, ela entendeu que o problema é que ela não era boa o suficiente para dançar. Tanto que, mesmo na idade adulta, ela nunca mais tinha considerado essa possibilidade. E na adolescência, quanto mais ela pensava que ela não era boa para dançar, que os pais não consideravam ela boa o suficiente para dançar, mais ela se esforçava em treinar softball para ser a melhor de todas. Como se fosse a única saída para ela mostrar um talento e ser validada. Né? E o ombro que doía agora era justamente o ombro que ela fazia, do braço que ela fazia os arremessos. Ela não jogava já há muitos anos, só que a dor surgiu e foi aumentando cada vez mais. E ela tentando ignorar. Mas ela tinha que aprender com a dor. Ela começou a entender, então, o que aconteceu lá atrás, quando ela foi impedida pelos pais de dançar. Percebeu que não era com ela, não tinha nada de errado com ela, eles não achavam que ela era incapaz de nada. Né? Como esse entendimento errado de não ser boa o suficiente tinha impactado toda a vida dela, a busca dela em ser a melhor no softball, a vencedora que vai dar orgulho aos pais. Se o nome dela fosse Roberta, eu ia começar a procurar um taco de softball aqui na minha casa. E aí a doutora Gladys sugeriu que ela começasse a colocar a dança na rotina. E como ela trabalhava em casa, ela começou a fazer pausas no trabalho para dançar 5 minutos sozinha na sala, toda vez que ela começava a sentir o ombro enrijecer e começar a doer. Preciso dizer que depois de um tempo curto, a dor no ombro foi embora e nunca mais voltou? E ela com certeza, aqui já estou elucubrando, mas ela com certeza abraçou a dança e colocou na rotina como um hobby, como um interesse, enfim, um passatempo qualquer, uma atividade física, né? Deixa eu ler aqui outro trecho para você. Quando enfrentamos os desafios mais difíceis, é um momento como o que aconteceu no meu carro, é um exemplo que ela deu no livro. Quando escolhemos buscar sabedoria e procurar as lições sem nos importar com o quanto doa, que reacende a força vital. Sabemos quando acontece, sentimos um impulso, um puxão, temos uma sensação repentina de liberdade no movimento. Parece algo poderoso porque é. E então a vida continua, assim como era antes daquela situação extrema. Novos desafios surgem e continuamos a nos esforçar para escolher a luz. A cura não se dá de uma vez só, no momento da escolha. Ela é um processo contínuo, mas à medida que avançamos, a mágica acontece.
Começamos a extrair cada vez mais da dor do passado. Percebemos que podemos continuar aprendendo lições de mágoas antigas, e isso pode nos ajudar a lidar com o que o futuro nos reserva. É como sempre eu digo aqui, não adianta ter pressa, a gente tem que aprender também a respeitar o tempo das coisas, a entender que o tempo da pressa não é um tempo natural, é o tempo que socialmente é exigido de nós para cumprir tarefas vencedoras, sermos úteis e produtivos, e aprender o que tem por trás dessa nossa pressa. Por que você quer tanto voltar a trabalhar? Não é pelo dinheiro. Aprenda do que você sente medo, o que faz com que você sinta medo daquilo. O porquê de você não achar que tem saída. Aprenda o que o burnout quer te ensinar, o que a vida quer que você aprenda com ele. Porque você só vai sair do burnout quando você aprender o que você tiver que aprender com o seu burnout. A Louise Hay, eu acho, sempre falava, né, que a vida repete as lições outra vez e outra vez até a gente aprender. A professora Luísa Helena Galvão fala que a vida te manda uma mensagem no envelope branco. Se você ignora, ela te manda a mesma mensagem pelo WhatsApp. Se você ignora, ela vai mandar a mesma mensagem agora por e-mail. Se você ignora, ela vai mandar a mesma mensagem agora num envelope amarelo. Formas diferentes, situações diferentes que te levam ao mesmo lugar e à mesma necessidade de aprender alguma lição com aquele padrão que se repete. E enquanto você não parar de fugir, vai se repetir. E você vai se sentir daquele jeito de novo e outra vez. Até que você fale, ai, tá bom, o que eu tenho que aprender com isso? E aprender o que você tiver que aprender com isso. E mudar. E crescer. E aí a vida vai te mandar para a lição seguinte. E você vai evoluindo. Eu tive muita insônia por muito tempo. E a sensação que eu tinha era que eu resolvia uma causa da insônia, mas em seguida eu via que tinha outras causas da insônia e a insônia não era resolvida. Resolvia a causa, não resolvia a insônia, porque tinha mais 40 coisas que causavam insônia. Eu resolvia a próxima causa da insônia, a insônia continuava sem solução. Tinha mais coisa para resolver. Gente, é um desespero. E enquanto eu não me rendi e falei, caraca, o que eu tenho que aprender com isso? A coisa não se resolveu. Eu ainda estou lidando com um transtorno de estresse pós-traumático complexo por conta de tanta insônia e eu sei que eu ainda tenho que aprender a respeitar o meu corpo. Eu também estou aprendendo que por conta de como funciona a cabeça de um superdotado, a gente tem muita dificuldade em parar de pensar, parar de cruzar informação, de produzir, no meu caso de escrever, anotar ideia para vídeo, para aula. Continuo aprendendo. Eu tenho que aprender sobre o meu limite. E agora eu achei esse mundo aí da superdotação, que caiu no meu colo, não acredito em coincidências, para que eu entendesse mais sobre mim, para aprender outras coisas que eu preciso aprender. Aliás, nós vamos ter uma aula sobre superdotação e burnout em breve, tá? Porque é um assunto, é muito assunto pro canal de vídeos, mas aqui nós vamos ter uma aula sobre superdotação e burnout, e lá nós vamos ter uma live, tá? Com uma moça que é minha seguidora, que virou minha amiga, com quem eu entendi muita coisa a esse respeito e por consequência sobre mim. Porque esse negócio de autoconhecimento, gente, de aprendizado sobre a gente, é um caminho sem fim, mas que vai ficando cada vez mais fácil. Vai demorar muito mais tempo para a gente entender o que tinha de aprendizado numa tragédia do que numa situação banal. Às vezes demora anos. Ou você acha que eu colapsei e já saí à procura do aprendizado, tal qual uma guerreira Moana? Gente, não, eu só me abri para isso anos depois. Até porque não saber o que você tem, com ninguém acreditando em você, por anos, é um negócio que desespera demais. E a gente só aprende a não desistir nessa fase. Não tenha pressa, respeite o seu tempo, mas também não enrola, não evita, não foge. Fica se perguntando o que tem para aprender ali, o que tem para aprender naquela situação. Se a pergunta parecer absurda, ainda não é hora. E também não fica procurando a virada de chave. Exemplo, quando eu fui naquele médico que me falou que o que eu tinha era igual a hemorroida dele, que para mim foi o momento mais baixo, mais desesperador, de mais impotência e desamparo de toda a minha jornada. Se você nunca ouviu eu falando sobre isso, eu conto no episódio 3 da minha história com o burnout lá no podcast, vou deixar o link aqui também para você.
Eu não aprendi nada naquela situação. Eu só me desesperei, eu saí chorando, mais perdido do que nunca. Realmente desesperada. Se eu tivesse ficado procurando a chave que tinha virado, só ia servir para eu ficar mais perdida e mais desesperada. Mas aquele momento marcou a minha virada de mesa. Aquele momento foi o turning point da minha jornada. Tempos depois, eu olhei para trás e falei: eu precisava daquele momento de terror para decidir construir o meu próprio caminho. Porque até ali eu estava seguindo o caminho que a minha tia indicava. Os meus tios são médicos, né? E a vida toda, eu, minha mãe e meus primos, a gente só foi nos médicos que meus tios mandavam a gente ir. Só que a minha tia tinha declarado a todo mundo em alto e bom som que eu não tinha nada, que eu estava doida. E o meu tio invalidou todas as minhas conclusões e no final das contas mandou eu ir no psiquiatra, que era o ponto zero do meu caminho, que não era a psiquiatra que ia resolver o que eu tinha. Então, por conta daquele show de horror que foi aquela consulta da hemorroida, eu decidi construir o meu próprio caminho. Hoje eu entendo que aquele momento virou a chave em mim, mas na hora eu não tinha como entender isso. Eu só estava desesperada. Deixa eu ler outro trecho para você. Se você está em uma situação extrema ou gritando para o universo, como eu fiz depois que Bill foi embora, outro exemplo que ela deu no livro, é importante reconhecer a dificuldade do desafio. Primeiro, permita-se sentir a força disso. Em seguida, deixe que a intensidade ajude você a perceber a potência do momento. Você está diante de uma oportunidade importante e é um bom momento para começar a fazer algumas perguntas. O que eu tenho a aprender? O que esta experiência tem para me ensinar? De que outro modo eu poderia encarar o que está acontecendo? Em seguida, se puder, alegre-se. Tudo bem se ainda não consegue se sentir grato pela situação. Seja grato pela sua decisão de tentar. Tente abrir um sorriso e, se possível, force uma risada alta. Mexa a barriga, use a voz. Faça isso mesmo que não tenha nada de engraçado e que você não tenha a menor ideia se vai funcionar. Lembre a si mesmo que isso não significa que a culpa é sua. Significa que você é o único que pode reverter a situação. E para encerrar, eu quero ler o exercício que ela propõe aqui no final dessa parte do 5º segredo. Este exercício nem sempre é fácil. É mais uma prática que repetimos na esperança de que um dia tenhamos êxito. Seja delicado e gentil com você, sempre. 1. Para facilitar, vamos começar com uma lembrança mais confortável. Pense num evento que ensinou muito a você. Pode ter sido uma lição fácil ou moderada, mas não escolha um desafio difícil. Pense em algo que não ative uma reação emocional forte. 2. Em seguida, deixe sua mente percorrer as lições que você aprendeu a partir desse evento e tudo de positivo que veio daí. Sinta de verdade a positividade dessa experiência. Deixe-a se derramar sobre você como a luz do sol. Você está ganhando força para a parte seguinte do exercício, então permita-se banhar-se na positividade primeiro. 3. Quando estiver pronto, permita que sua mente viaje para uma situação complicada pela qual você está passando nesse momento. Pode estar relacionada à sua saúde física, emoções, relacionamentos, finanças, o mundo ou qualquer outra coisa. Escolha algo difícil para você, algo que pareça injusto ou imerecido. 4. Em seguida, pense nessa situação de todos os ângulos. Comece fazendo a si mesmo perguntas como: o que isso significa para minha alma numa escala mais ampla? O que eu posso aprender com isso? Qual é a sabedoria escondida nessa experiência? Como isso pode mudar minha relação com o passado, com o futuro, com o presente? Qual é a lição? Imagine-se daqui a alguns anos lembrando desse desafio, o que você pode ter aprendido com isso e até mesmo como isso pode ter ajudado você a crescer e mudar, levando uma vida mais rica. Embora às vezes seja difícil passar pela dor ou pela angústia, tente, pois há presentes escondidos na dor. 5. Peça um sonho que ajude a lhe mostrar o que você não está vendo. Vá dormir, deixe seu subconsciente informar o processo e depois que sonhar, prossiga para o passo 6. Registre seu sonho assim que acordar para ter todos os detalhes, mesmo aqueles que não fizerem sentido. 6. Pense naquilo que você registrou sobre o seu sonho. Quais são as possíveis interpretações?
Como os diferentes personagens, locais, frases, ações ou eventos do sonho podem ajudar você a entender seu desafio. 7. Quaisquer que sejam as respostas, seja grato por todas. Não significa que você é grato pelo que está acontecendo, mas que o fato de poder encontrar mesmo um pequeno ponto positivo é um milagre. Não importa o quanto possa parecer insignificante, seja grato por qualquer lição que encontrar e seja grato a si mesmo por ter coragem de procurar. 8. Ao terminar, junte as mãos com as palmas se tocando e os polegares contra o coração. Essa versão de mãos em prece, ou como alguns chamam, mãos de Namastê, é um símbolo universal da gratidão. Em Hindustani, Namastê significa literalmente eu me curvo a você. Nesse exercício, estamos nos curvando à vida e reconhecendo-a como professora. Então é isso, minha gente. Ao invés de se encolher e se conformar, se levantar e aprender com aquilo, sem negar, aceitando, mas sem se ver como vítima, assumindo as responsabilidades, perdoando, ressignificando o passado, amadurecendo, corrigindo a rota e fazendo do limão uma limonada maravilhosa. Não é ser bobo, não é negar o que acontece, é ser inteligente, aceitar a realidade e fazer o melhor possível dela. Porque assim você muda o seu futuro para melhor e só assim você sai dessa areia movediça que é o burnout. E até a próxima!